Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo do canal Elabore Matemática. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar dicas sobre frações. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like no vídeo se você gostar e de apertar também o sininho de notificações para você não perder nada do que a gente for colocar aqui para vocês de matemática. E se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Então vamos lá, adição e subtração de frações. Esse é um assunto bem interessante porque tem pessoas que evitam frações, têm medo de frações, justamente porque na hora de adicionar e subtrair não aprenderam muito bem como é que se faz, né? Quais são as técnicas que a gente utiliza e tudo mais. Então nós vamos tentar desmistificar esse assunto aqui hoje. Bom, para começar, nós vamos ver aqui uma adição de frações bem simples, que é a fração 1/4 mais 2/5. Em primeiro lugar, essas duas frações elas não podemos adicionar de uma vez só, sem fazer nenhum processo, porque elas têm denominadores diferentes. O que significa ter denominadores diferentes? Significa que a fração 1/4 ela é como se fosse um inteiro. Veja só, um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, das quais uma foi considerada. A gente tem uma partezinha aqui considerada. E a fração 2/5 é uma fração também, é um inteiro também, né? Do mesmo tamanho do primeiro, mais ou menos aqui, né? Só para a gente representar. Só que esse inteiro ele foi dividido em 5 partes iguais. É um pouco mais difícil de dividir em 5 partes, né? Mas seria algo mais ou menos assim, pessoal. Dá uma olhada. Ó. Acho que ficou bom, não ficou tão ruim. Se você observar, o pedacinho de 1/5, que é esse aqui, ele é menor que o pedacinho de 1/4. Ó. 1/4 ele é mais gordinho aqui, né? A gente consegue perceber que ele tem maior área. Só que ali são 2/5 na verdade, né? Então vamos marcar aqui, ó, 2/5. Então eu não posso adicionar simplesmente as duas frações. Eu tenho que igualar os denominadores. E para igualar os denominadores, a gente aprende um método que é o MMC. A gente faz o MMC de 4 e 5. MMC é o mínimo múltiplo comum. Nós estamos procurando múltiplos de 4 e 5 que sejam comuns e que sejam o menor possível. Por isso, mínimo, menor possível, múltiplo comum, que seja coincidente nas duas tabuadas da multiplicação do 4 e do 5. Aqui a gente divide por números primos, começamos pelo número 2, porque existe algum número que é divisível por 2, que é o 4. Basta ter um número divisível que a gente divide por números primos do lado de cá. Então divide por 2, deu 2 e 5. Aí divide por 2 de novo, deu 1 e 5. Agora não dá mais para dividir por 2, porque o 5 não é divisível por 2 e o 1 já chegou onde tinha que chegar. E o 5 é um número primo, então a gente divide pelo próprio 5. Então vai dar 1 e 1. O que a gente faz no final do MMC? Para utilizar ali, multiplica esses fatores primos. Então 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Nós utilizamos agora aqui esse espaço aqui na frente das frações e colocamos o denominador novo, que é o 20. Para a gente conseguir escrever os novos numeradores, não é só copiar o que estava lá, né? A gente, na verdade, está reescrevendo essas barrinhas aqui. Olha que interessante, a gente está pegando essas barrinhas e remodelando elas de modo que elas sejam divididas em 20 partes, né? O que seria um tanto quanto difícil de fazer aqui, né? Porque eu vou ter que dividir agora em partezinhas pequenininhas assim, sabe? Olha só, vai dar 20 partezinhas pequenininhas, onde nesse primeiro inteiro eu teria todas essas 5 pintadas. Olha só, pessoal, 5 partezinhas que eu teria que pintar aqui, ó. Seria 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Mas de onde que vem esse 5? A gente faz uma regrinha que é 20 dividido pelo de baixo, dividido por 4, dá 5. 5 vezes 1 aqui em cima, 5. Tenta imaginar que esse inteiro aqui, de início, eu tivesse modelado ele, dividido ele em 5 partes dessa forma, ó. Presta atenção, pessoal. Olha que legal essa forma de fazer, ó. Se eu tivesse dividido em 5 partes fininhas, assim, ó, 1, 2, 3, 4 e 5.
e tivesse considerado duas assim compridas, né? Uma, duas, ficou bem apertadinho o desenho. Do lado de cá, eu faria algo semelhante ao que eu fiz ali em cima. Eu teria o meu inteiro dividido nas 5 partes. Uma, duas, 3, 4 e 5. Aqui do meio ficou gordinha, né? Não vai dar para consertar. E aí a gente faz uma nova divisão em 4, assim, ó. Fica igualzinha a divisão daqui de cima. E eu não tinha essas duas compridinhas pintadas, ó. Agora eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas. Para equilibrar com o que estava aqui no começo. 8 partes vem de onde, professor? Olha lá, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Quer dizer, no fim das contas, nós temos o denominador comum, e agora a gente só conserva o denominador, essa é a terceira parte do processo. Né? Então vamos lá, processo, vamos ver em etapas isso aqui. Primeira etapa foi MMC dos denominadores, para achar um denominador comum. Segunda etapa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para encontrar os numeradores novos. E terceira e última etapa é conserva o denominador comum e soma ou subtrai os numeradores. Encontramos o resultado, que é a fração 13/20. Aí é claro, pessoal, tem um pessoal que ensina um método que ele é bastante interessante, que é o método que o pessoal chama de método borboleta. Dá uma olhada como é que ele funciona. Ó. Vamos colocar aqui, borboleta. Borboleta. O método borboleta, ele consiste no quê? A gente coloca aqui as frações 1/4, as mesmas, tá? E 2/5. No método borboleta, nós multiplicamos os dois numeradores, 4 vezes 5, que vai dar 20. Aí a gente vem aqui e multiplica cruzado o numerador com o denominador, 1 vezes 5 dá 5. E multiplica também cruzado o segundo numerador com o primeiro denominador. 2 vezes 4 dá 8. Se era uma soma aqui no meio, que era, né? Soma, a gente soma 5 mais 8, que vai dar 13/20. Bem rápido, né, pessoal? E o método chama borboleta porque o desenho aqui no final fica parecido com uma borboletinha, ó, que bonito. Só que esse método, ele é eficiente sempre? Há controvérsias, viu, pessoal? Existem controvérsias, porque às vezes esse método ele vai dar frações muito maiores. Eu vou dar um exemplo aqui pra gente, ó. 7/6 menos, vamos fazer com subtração agora, menos 3/8. Nós temos aqui duas frações de denominadores diferentes que a gente vai subtrair. Usando o método original, sem desenhos agora, tá, pessoal? De forma mais rápida, MMC de 6 e de 8, a gente vai lá e divide por 2, que é primo, e nesse caso o 2 divide os dois números. E é por isso que no método borboleta não vai ficar tão eficiente, vocês vão entender. 3 e 4, aí divide por 2 de novo, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. E por 3, 1 e 1. Multiplica tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Esse é o MMC. A gente escreve 24 nos denominadores. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 7, 28. E 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Por fim, 28 menos 9 vai dar 19/24. Se a gente fosse tentar fazer aqui o método borboleta, teríamos um contratempo aqui. Eu vou explicar para vocês no finalzinho o porquê. Prestem muita atenção. No borboleta seria 7/6 menos 3/8. Tem pessoas que ainda vão preferir borboleta mesmo assim. Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer 6 vezes 8. Vocês já vão ver uma primeira dificuldade aqui. 6 vezes 8 dá 48. Olha só, 48. 7 vezes 8 dá 56, né? 7 vezes 8 dá 56. E 3 vezes 6 dá 18. Pronto, fiz a borboleta inteira ali. 18. Aí aqui no meio tem que ser menos, tem que ser subtração. E 56 menos 18, isso vai dar 38. Então a resposta deu 38/48. Aí você vai dizer, mas professor Rodrigo, está errado isso aqui? Porque deu diferente? Na verdade não está errado, só falta simplificar isso aqui por 2.
Se a gente simplifica por 2, nós chegamos exatamente no resultado 19/24. Aí por que a gente teve que simplificar por 2? Porque no método borboleta a gente não está fazendo MMC de 6 e 8, a gente está multiplicando 6 por 8. Nós estamos achando um múltiplo comum e não um mínimo múltiplo comum. É que nesse caso, tanto um múltiplo comum qualquer, que era 4 vezes 5, quanto o MMC dava 20 do mesmo jeito. Mas nem sempre isso acontece. E por que aqui não aconteceu? Porque os 6 e 8 eles não são números primos entre si. Professor, o que quer dizer isso, primos entre si? Números primos entre si, que é o caso do 4 e do 5, são aqueles números que eles não têm nenhum divisor comum a não ser o 1. O único divisor comum deles é o 1. Né? O 4 dá para dividir por 1, 2 e 4. O 5 dá para dividir por 1 e 5. Então o único divisor comum é o número 1. Já os 6 e 8, eles não são primos entre si. Eles têm um divisor comum que é o 2. Lembra que eu falei do 2 aqui? Ó? Esse 2 ele dividiu os dois números ao mesmo tempo. E por esse motivo, quando você multiplica um pelo outro, ele não chega no MMC. Na verdade, ele chega no MMC vezes 2, que é o MDC. Multiplicar um número por outro é o mesmo resultado de multiplicar o MMC pelo MDC. Olha que interessante isso, gente. Ó. Se eu fizer N vezes M, é a mesma coisa que fazer o MMC de N e M vezes o MDC de N e M. Olha que riqueza de informação que nós temos aqui. Né? Isso daqui é um princípio válido sempre. Tá? É que às vezes o MDC vale 1, como aqui, e aí se ele vale 1, o N vezes M dá o próprio MMC. Nesse caso não, o MDC valia 2. Né? Então por isso que deu o dobro. E aí é lógico, se deu o dobro, nós precisamos simplificar. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da explicação. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de apertar o sininho de notificações e também de compartilhar com seus amigos, né? Se esse conteúdo tem te ajudado, pode ajudar os seus amigos também a aprenderem um pouquinho mais de matemática. Beleza, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!